Então, a última prova foi em 2018, deixa eu só colocar aqui. Então, a última prova foi em 2018, então aqui a gente fez um levantamento das provas de 2013 a 2018. Lembrando que as provas da UFMT, são provas que têm questões discursivas e questões de múltipla escolha, ok? Então, o tema que mais caiu na prova da Revalida UFMT foi as sangramentos da segunda metade e as doenças infecciosas, principalmente sífilis e toxoplasmose, ok? Então, a gente vai falar desses dois temas hoje. Queria também que você focasse aí no trabalho de parto prematuro e no sangramento da primeira metade depois, ok? Então, vamos começar. O sangramento da segunda metade, então, foi o tema que mais caiu na prova do Revalida UFMT. Então, quando a gente pensa em sangramento da segunda metade, o que geralmente cai nas provas? Cai como a gente faz esse diagnóstico, né? Qual é o diagnóstico e qual é a conduta para cada diagnóstico. Então, quando a gente pensa em sangramento da segunda metade, o que a gente tem que ver? A gente tem que pensar em descolamento prematuro de placenta, a gente tem que pensar em inserção baixa de placenta. Essas são as duas principais causas de sangramento da segunda metade. Além disso, a gente tem a ruptura de vasa prévia, a ruptura de seio marginal e a ruptura uterina. Então, a gente preparou aqui para vocês uma tabela onde a gente coloca todos esses diagnósticos de sangramento da segunda metade, para vocês saberem aqui como que cai nas provas, ok? Então, vamos focar aqui em descolamento prematuro de placenta e placenta prévia ou inserção baixa de placenta. Então, os fatores de risco já são bem diferentes em uma em relação à outra. Então, de DPP a gente vê hipertensão, ruptura prematura de membranas, gemelar, polidrâmino, trauma, trombofilia, drogas e tabagismo. Então, tudo isso aumenta a chance de DPP. Já na cesárea prévia, a gente tem como principal característica gestantes que já tiveram cesáreas anteriores ou cicatrizes uterinas anteriores, ok? Também aumenta a chance em multíparas, idade materna avançada, gemelar e tabagismo, tá? Na ruptura de vasa prévia, a gente tem como fator de risco após a ruptura de membranas. Então, a gente só tem a ruptura de vasa prévia se já teve ruptura de membrana, senão a gente não tem. E na ruptura uterina, a gente tem como fator de risco as cesáreas anteriores ou outras cicatrizes prévias também, malformação uterina, congênita e traumas, ok? Em relação ao sangramento, o sangramento ele também muda bastante em relação a um diagnóstico ou outro, principalmente quando na DPP e na ruptura, na inserção baixa de placenta. Então, no DPP, o sangramento ele é súbito, ele é doloroso, né? Então, é um sangramento súbito, doloroso. Geralmente é um episódio único e o sangue é escuro. Esse sangue é de origem materna e fetal. Já na placenta prévia, o sangue é vivo, indolor e ocorre em vários episódios, ok? Episódios intermitentes. E a gente tem que esse sangue ele é de origem materna, ele não é de origem fetal, ok? Já na ruptura de vasa prévia, a gente tem o sangramento assim que ocorre a ruptura das membranas, e é um sangramento vivo, com episódio único, e esse sangramento é de origem fetal, ok? Na ruptura de seio marginal, a gente tem o sangramento vivo com episódio único também periparto, pouco volumoso, e ele é de origem materna. Na ruptura uterina, a gente pode não ter sangramento, a gente pode não ver esse sangramento, mas se a gente vê, ele é um sangramento vivo, com episódio único também, e é de origem materna, ok? Em relação ao tônus uterino, o tônus uterino é uma dica super importante para a gente conseguir fazer o diagnóstico aí do sangramento da segunda metade. Por quê? Porque o tônus uterino ele está aumentado no DPP. Então, quando a gente vê uma história lá de sangramento na segunda metade, com dor, com tônus uterino aumentado, a gente tem que pensar em DPP, ok? A vitalidade fetal ela pode se alterar no DPP e pode se alterar também na ruptura de vasa prévia e na ruptura uterina, tá? Então, na inserção baixa de placenta, ele só se altera quando tiver muito sangramento, né? Então, é um sofrimento fetal mais tardio. E na ruptura de seio marginal, a gente não tem alteração da vitalidade fetal, ok? Em relação à hemodinâmica materna, a gente vai ter aqui no DPP
uma alteração da hemodinâmica materna que não é compatível com o sangramento. Isso também ocorre na ruptura uterina. A gente tem hipotensão, taquicardia e não é compatível com o sangramento, porque o sangramento não se esteriliza por completo. Já na placenta prévia, a gente pode ter também hipotensão, taquicardia, mas é compatível com o sangramento. A gente vê quando sangrou, e aí se sangrou bastante, a gente já sabe que essa paciente vai ter uma alteração hemodinâmica, tá? E na ruptura de vasa prévia e do seio marginal, a gente não tem repercussão aí materna, tá? No DPP, o diagnóstico ele é clínico, então a gente vê sangramento com dor, útero com tônus aumentado, a gente vê sofrimento fetal, então tudo isso é um sinal clínico, a gente não precisa de nenhum exame para confirmar o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, ok? Já a vasa prévia, o diagnóstico a gente faz pela ultrassonografia, então a gente vê ali a placenta recobrindo o orifício interno do colo uterino, ok? Na ruptura de vasa prévia, a gente vai fazer esse diagnóstico mesmo no pós-parto, né? Ou quando a gente vai fazer um ultrassom transvaginal e ver o vaso passando ali pela membrana perto do orifício interno do colo, mas isso é bem raro, então a maioria das vezes a gente vai ver depois que nasce o bebê, que sai a placenta, que a gente vai ver que tinha uma vasa prévia, tá? Na ruptura de seio marginal também, a gente só vai ver isso depois do parto. E na ruptura uterina, o diagnóstico também é clínico. A gente tem aqui classicamente o sinal do Bandel-Frommel. E o que a gente vê? A gente vê uma melhora súbita da dor com subida da apresentação fetal, ok? E sofrimento fetal também, tá bom? Então, com esse quadrinho aqui, vocês conseguem matar ali qualquer diagnóstico de sangramento da segunda metade, conduta de sangramento da segunda metade. Então, vamos aqui ver como que caiu, né, sobre sangramento da segunda metade nas provas do Revalida. Então, aqui uma gestante de 38 anos, que compareceu ao pronto-socorro com queixa de dor abdominal e sangramento vaginal a 1 hora. Ela apresenta, então, um pouco hipertensa, tônus uterino aumentado e batimento cardíaco fetal um pouco diminuído. Pelo exame especular, a gente vê sangramento escuro pelo orifício do colo e um colo dilatado aí com 2 centímetros de dilatação. Então, ele quer saber qual que é a principal hipótese diagnóstica. Então, a gente não pode ter dúvida. A gente tem uma gestante com dor abdominal, sangramento, tônus uterino aumentado. Qual que é o diagnóstico? Descolamento prematuro de placenta, ok? Em seguida, ele pergunta quais são os fatores de risco, né? Então, aqui a gente tem um fator de risco que é a hipertensão gestacional, né? Mas a gente também pode citar outros fatores de risco, então polidrâmino, trauma, trombofilia, uso de drogas, tabagismo, tudo isso aumenta o risco aí de DPP, tá? E por último, ele perguntou qual que é a conduta obstétrica mais adequada. Então, a conduta é a resolução da gestação. Toda vez que a gente tem um diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, a conduta deve ser resolver essa gestação, ok? E a gente tem que resolver pela via mais rápida, que geralmente é a cesárea de emergência, ok? Então, aqui a conduta adequada é uma cesárea de emergência, tá bom? Além disso, o que mais que cai aí nas provas, que a gente observou que cai bastante nas provas do Revalida ou FMT, foi sobre as doenças infecciosas na gestação, principalmente sífilis e toxoplasmose, que é o que a gente vai dar mais ênfase hoje, tá? Então, em relação à sífilis, o que a gente tem que saber na gestação, né? Então, na gestação, a gente tem que saber que um único teste positivo para sífilis já indica de imediato o diagnóstico. Então, isso independe se esse teste é treponêmico ou não treponêmico. Então, se essa gestante foi lá e fez um teste rápido no posto de saúde, veio positivo, a gente já vai entrar com o tratamento para essa gestante. Se essa gestante fez um VDRL e veio positivo, não interessa a titulação, a gente já vai entrar também com o tratamento para essa gestante. Então, o tratamento ele deve ser imediato. E o tratamento é feito como? Com penicilina benzatina intramuscular, ok? A gente também deve tratar concomitantemente o parceiro e a gente deve fazer um segundo teste diagnóstico para confirmar esse diagnóstico. Então, se a gente fez um teste treponêmico, a gente vai fazer um segundo teste não treponêmico e vice-versa, ok? Mas lembrando que a gente não deve aguardar a confirmação diagnóstica para iniciar o tratamento. O tratamento tem que ser
imediato, ok? E como que é feito, então, a dose, né, desse tratamento? Se for uma sífilis recente, então, se a gente tiver aí sinais de sífilis primária ou sífilis secundária, ou se a gente souber que essa é uma sífilis latente, precoce, né, recente, com menos de 1 ano, a gente vai fazer com menos de 2 anos, a gente vai fazer o tratamento para sífilis recente, que é com 2,4 milhões de unidades, dose única. Se a gente não souber se essa sífilis é recente, não tiver nem nada no exame físico, não tiver nada falando se essa sífilis é recente ou tardia, a gente vai considerar que essa é sífilis tardia ou sífilis indeterminada e a gente vai fazer com a dose total de 7,2 milhões de unidades. Então, 2,4 milhões de unidades uma vez por semana por 3 semanas. E quando que a gente vai considerar esse tratamento adequado, né? Então, a gente considera tratamento adequado quando esse tratamento foi feito com penicilina benzatina. O início do tratamento tem que ter sido iniciado, né? O início do tratamento tem que ter ocorrido até 30 dias antes do parto. Deve ser feito o esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico. Então, se for recente, fazer o recente. Se for tardio, fazer o tardio. Sífilis tardia. Respeitar o intervalo recomendado das doses e tem que fazer a documentação adequada das quedas dos títulos não treponêmicos. Então, a gente tem que ter visto pelo menos 2 titulações, quedas de 2 titulações em 3 meses ou 4 titulações em 6 meses, tá? E também a gente tem que ter tido uma avaliação quanto ao risco de reinfecção. Lembrando que o tratamento do parceiro não faz mais parte do que a gente considera tratamento adequado. Então, se essa gestante chegou aí na hora do parto com todos esses critérios, mas não foi feito o tratamento para o parceiro, a gente ainda assim considera esse tratamento adequado, tá? E como que a gente vai fazer a monitorização, então, pós-tratamento, né? Que a gente viu aqui que precisa estar documentado essa monitorização. Como que a gente vai fazer a monitorização? A gente vai fazer com um teste não treponêmico, ou VDRL ou RPR mensal. Se o teste não treponêmico vier não reagente, ou se tiver tido queda de 2 titulações em 3 meses ou 4 titulações em 6 meses, a gente vai considerar uma resposta imunológica adequada e essa gestante foi adequadamente tratada. Se a gente tiver ausência de queda ou aumento da titulação ou persistência ou recorrência dos sinais clínicos, a gente vai considerar critérios, isso já é critério de retratamento. Então, a gente vai tratar novamente com 7,2 milhões de unidades e a gente vai investigar sinais e sintomas neurológicos ou oftalmológicos. Então, a gente vai pesquisar aí sífilis terciária, né? Então, essa é a monitorização que a gente faz pós-tratamento, beleza? Em relação à toxoplasmose, né, que é a infecção que também cai bastante na prova do Revalida. Então, a toxoplasmose, a gente vai fazer sorologia de rotina para todas as gestantes. Então, todas as gestantes têm que ter sorologia de toxoplasmose no primeiro trimestre. Então, se essa sorologia, o IgG, for positivo e o IgM for negativo, a gente considera que essa gestante é imune e a gente não precisa fazer mais nada, não precisa repetir essa sorologia. Se essa gestante tem IgG negativo e IgM negativo, essa gestante é susceptível e essa gestante ela precisa receber orientações para evitar pegar toxoplasmose na gestação. Se ela tiver um IgM positivo e um IgG negativo, pode ser uma infecção recente, mas também pode ser um falso positivo. Então, a gente vai repetir esse exame em 2 a 3 semanas, mas a gente já vai iniciar a profilaxia para evitar a infecção fetal até sair o resultado do novo exame, ok? E se o IgG e IgM for positivo, a gente não sabe se a gente está diante de uma infecção recente ou uma infecção antiga. A gente só vai saber se a gente já tiver um exame anterior negativo, mas se esse for o primeiro exame da gestação, a gente não vai saber. E o que a gente daí tem que fazer para ter certeza se é infecção recente ou antiga? Fazer o teste de avidez para IgG. Esse teste de avidez só vale se a gente fizer abaixo de 16 semanas, porque acima de 16 semanas ele não diz mais nada para a gente. Se o teste de avidez for baixo, trata-se de uma infecção recente. E se o teste
E aí a gente vai entrar com a profilaxia com espiramicina para evitar infecção fetal. Se o teste de avidez for alto, trata-se de uma infecção antiga e aí essa gestante ela é imune e vai seguir o pré-natal aí de rotina, tá? Então, quando a infecção é recente ou uma infecção indeterminada, que a gente não conseguiu fazer o teste de avidez, porque passou de 16 semanas, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com espiramicina, ok? A gente vai entrar com 3 gramas por dia até o fim da gestação. Se acima de 16 semanas, a gente pode fazer a amniocentese. E daí, na amniocentese, a gente vai pesquisar o PCR do toxoplasma. Se o PCR for positivo, a gente vai fazer o tratamento para esse feto, com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Se o PCR for negativo, a gente só vai manter a espiramicina aí para prevenção de infecção. A gente não quer que isso aconteça, tá? E se a gente não tiver amniocentese, a gente vai fazer o tratamento como se o feto tivesse sido infectado, ok? Vamos ver então aqui como caiu essas questões de infecção na prova de revalida do FMT. Então, uma questão aqui de 2018, uma gestante de 3 meses veio fazer o pré-natal, referiu ter tido tratamento adequado para sífilis primária há mais de 4 anos. No exame foi solicitado um VDRL que veio positivo 1/128, então uma titulação bem alta. E ele quer saber quais seriam as devidas condutas. Então, a conduta é tratamento com penicilina, tá bom? Tratar com penicilina, fazer um teste treponêmico e tratar o parceiro também, tá bom? Tratar o parceiro. Então, essas são as 3 condutas que a gente deve fazer. Principal conduta, fazer o tratamento da gestante com penicilina, fazer o teste treponêmico para confirmar o diagnóstico, porque ela já tem um teste não treponêmico, e tratar o parceiro, ok? E aí depois ele pergunta também, considerando o exposto, ele quer saber se é reação cruzada, se é doença atual, se é infecção pregressa ou cicatriz sorológica. Então, a gente vai considerar que essa infecção é uma infecção atual. Por quê? Porque primeiro que o VDRL está bem alto, né? Segundo que na infecção cruzada a gente não tem VDRLs tão altas assim. Na infecção pregressa, que a gente pode ter VDRL positivo, a gente também não tem um VDRL tão alto assim, e na cicatriz sorológica também não, tá? Mas para a gente considerar que a infecção pregressa e cicatriz sorológica, a gente tinha que ter tido a monitorização pós-tratamento dessa gestante documentada, e a gente não tem. Então, como a gente não tem essa monitorização pós-tratamento documentada, a gente não pode considerar que é uma cicatriz sorológica, mesmo porque esse VDRL é bem alto, então a gente tem que fazer o tratamento para essa gestante, tá? E aqui uma questão sobre toxoplasmose. Então, uma gestante que veio na 8ª semana de gestação, inicial pré-natal, fez sorologia que deu resultado não reagente. E agora, com 16 semanas, ela pegou o resultado e veio positivo. E quer saber qual que é a conduta. Então, a conduta é a gente iniciar a espiramicina. Então, parece que teve uma soroconversão. A gente vai repetir o teste para confirmar esse teste, mas a gente vai iniciar a espiramicina. A pirimetamina e a sulfadiazida a gente só vai fazer se a gente não conseguir fazer a amniocentese ou se a gente fizer a amniocentese e vir infecção fetal, tá bom? O ácido folínico, mesma coisa. Teste de avidez. Adianta a gente fazer teste de avidez? Não, porque essa gestante já está com 16 semanas, tá? E mais essa última questão, uma paciente de 30 semanas, acompanhamento pré-natal normal e apresentou uma viragem sorológica. Então, ela teve uma soroconversão na gravidez de GG e GM. E qual que é a conduta? Então, iniciar a espiramicina e fazer a amniocentese para investigar infecção fetal, tá? Então, é desse jeito que cai as questões de doenças infecciosas e na gestação e de sangramento da segunda metade. Espero ter ajudado vocês e também foquem aí no estudo de trabalho de parto prematuro e sangramento da primeira metade, que também caiu com mais frequência nas provas do Revalida dos últimos anos, ok? Muito obrigada pela atenção, estou torcendo muito por vocês, quero que vocês arrasem nessa